preparei uma apresentação ali, mas não parece que está tendo algum problema aí com acesso à internet. Mas enquanto esse problema não se resolve, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós daremos continuidade ao projeto aí de teologia em família. Então a nossa intenção aqui é dar continuidade e nessa data especificamente comentar sobre as principais lições de um livro muito interessante cujo título é Quando Pecadores Dizem Sim. A ideia do livro é pecadores, crentes, conscientes de que são pecadores, mas que dizem sim no altar, né? E aí começam uma jornada juntos, até quando Deus chamar. E durante esse percurso, depois do sim, já que são pecadores que estão se comprometendo um com o outro, o livro traz uma série de situações que podem ocorrer depois do sim. Principalmente quando se sabe que o seu cônjuge, até quebrei a língua, o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa são falhos, né? Imperfeitos, limitados, sujeitos todos nós, né? As tentações, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, uma palavra mal falada, não é isso? Uma apatia. E aí ele vem trazendo uma série de situações no livro e aí a gente pretende tratar desse livro aqui. E eu vou usar um texto que é um dos N textos que ele usa durante o livro como texto base. E enquanto a gente estiver lendo esse texto que está lá em Mateus capítulo 18, nós vamos ler do 21 ao 35. É um texto que fala justamente de como lidar quando o irmão peca. É isso? Como é que se deve tratar um irmão culpado? Depois disso, vem falando. É a pergunta, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Né? A parábola do credor incompassivo. Nós vamos passar pela pergunta de Pedro e entrar na parábola do credor incompassivo. E na medida que a gente for lendo, por favor, aquele que ofendeu ou que está em dívida, coloque cônjuge, porque obviamente nós não podemos mudar a palavra do Senhor, mas como é teologia em família, aquele que deve, vamos imaginar que seja o cônjuge, ok? Quando Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ao invés de irmão, eu vou ler meu irmão aqui, para não atorar a palavra do Senhor. Mas imagine aí na sua mente, quantas vezes eu devo perdoar o meu cônjuge? Ok? Então, eu gostaria que a gente lesse esse texto da palavra de Deus, tentando aplicar ao relacionamento de um casal crente, de um casal que professa sua fé no Senhor, mas ao mesmo tempo tem consciência de que não foram glorificados ainda. Todos nós estamos sujeitos ainda a tentações e permita Deus que não, mas é óbvio que também sujeitos a cair algum dia, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, a um irmão? Ou quantas vezes se deve perdoar ao cônjuge? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Quantas vezes que meu cônjuge pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar o cônjuge 70 vezes 7 é algo
que pode mexer com os nervos, não é isso? Por isso, o reino dos céus, Jesus então conta a parábola do credor incompassivo, justo, que não tem compaixão, né? Justamente depois dessa pergunta de Pedro aqui no texto. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Qual que era a dívida desse devedor aqui então? 10.000 talentos. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Qual que era a dívida? 10.000 talentos. O que o senhor dele fez? Perdoou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Quanto que esse servo lhe devia agora? Ele devia quanto? O primeiro deveria quanto? 10.000. O segundo deveria para esse devedor quantos? 100 denários. E agarrando-o, saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava a mesma medida dele: sê paciente comigo, a mesma palavra, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao primeiro senhor, ao seu senhor, tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Qual a dívida que foi perdoada? 10.000 talentos. Porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos capatazes, né? Quem deveria cumprir a pena, executar a pena, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, esse versículo 35, vamos ler todos juntos? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos repetir? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar, irmãos? Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos aqui na tua casa, pelos irmãos que se dispuseram a vir e estão aqui para ouvir a tua voz. Rogamos ao Senhor que tu sejas gracioso conosco e fale ao nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoe as famílias da nossa igreja, Senhor. Abençoe a família do pastor, abençoe a família de todos os presbíteros, de todos os irmãos e irmãs que congregam aqui nesta igreja. Pai, tenha misericórdia de nós. Sabemos que a vida, que a rotina, que o dia a dia não é fácil, mas que a palavra de hoje, ou que o estudo de hoje, nos encorajem a perdoar, a compreender mais o outro, e assim vivermos para a sua glória. Permita que seja assim, não só na nossa igreja, mas na nossa vida, na minha vida. É o que eu te rogo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, a tese básica do autor do livro é a seguinte: homens, a mulher radiante em cujo dedo você colocou aquela aliança é pecadora. Mulheres, o homem que lhe fez um juramento de perfeita fidelidade e de sacrifícios vitalícios para a vida inteira é um pecador. Você casou com um pecador. E a sua esposa ou o seu marido também casou com um pecador. Não há como apontar o dedo e dizer você é pecadora e eu não. Não tem como. Aliás, não é uma atitude de muita humildade se a gente fizer isso, né? Mas o fato, irmãos, é que o relacionamento após o casamento, ele tem que ser um relacionamento com essa consciência. Vocês fizeram muitas promessas de fidelidade, na alegria, na doença, não é isso? Na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe é muito tempo. É muito tempo para ocorrerem deslizes. Obviamente, permita a Deus que seja um tempo de muitos acertos. Mas vai chegar o dia que a Carol vai errar com o João, que o João vai errar com a Carol, que eu vou errar com a Márcia, que a Márcia vai errar comigo. E assim é a vida. Por quê? Por quê? A minha esposa casou com um pecador. E eu também casei com uma pecadora. Não tem jeito a gente fugir disso. Obviamente, pecadores alcançados pela graça de Deus, mas ainda pecadores. E um dia, quem sabe, né? Alcançaremos a glória. Essa é a nossa esperança e fé, né? De um dia sermos glorificados e recebermos um corpo assim como tem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Feita essa introdução, o que realmente importa no casamento? O que realmente importa no casamento? Primeira coisa, quem criou o casamento? Casamento, o autor relembra algumas coisas básicas. O casamento é uma instituição criada por Deus. Quem criou o casamento foi o Pai Celestial. Não foi uma tradição humana, não foi a inteligência ou a cultura, é ordem, é algo que nasceu no coração de Deus para que fosse instituído o casamento e, consequentemente, a família. Então, quem criou o casamento? Deus. Nós não estamos falando, então, de uma instituição meramente humana, mas divina, porque foi propósito do Criador. Deus, aí o autor diz o seguinte: olha, Deus não é apenas o criador do casamento, Ele é também o Senhor do casamento. Difícil isso, né, irmãos? Porque o relacionamento, principalmente dentro de casa, como um bom mineiro, dentro de casa, né? Dentro da nossa casa, a gente sabe que é o nosso circuito de intimidade, de privacidade. E você admitir que outro manda ali e não é você, não é uma tarefa muito fácil. Quem manda no seu lar, o Senhor do seu casamento, não é você, por melhor que você seja. Se você é crente, o Senhor do seu casamento é o Pai Celestial. É quem criou o casamento, que é o Senhor do seu casamento. Terceira premissa básica. A Bíblia é a premissa básica do casamento. Quem dá orientação, quem estabelece as diretrizes de como funciona é a palavra de Deus. Você pode ter relacionamento e casamento baseado em outras coisas, mas se você é crente no Senhor Jesus Cristo e submete isso aqui, quem vai governar a sua casa é a palavra do Senhor. Tem hora que a palavra de Deus vai ter contra o desejo pessoal da gente, mas entre o meu desejo e o que diz a palavra, o que prevalece? E aí é difícil, irmãos, deixar o Senhor ser Senhor do meu casamento, onde penso eu que deveria sobressair, é a minha vontade que tem que ser feita. Não, é a vontade de Deus que tem que ser feita dentro de casa. E o foco do casamento, glória a Deus, né?
O foco do casamento não é a sua felicidade. O foco do casamento, diz o autor, você não casou para ser feliz. Você não casou para fazer ninguém feliz. Aliás, seria muito bom se todos nós tivéssemos disposição para fazer o cônjuge feliz, né? Mas a arte ficou bonita, irmãos. Esse aqui é a capa do livro, tá? É um livro gostoso de ler. Eu fui edificado lendo esse livro. Ali eu já li, né? Homens, a sua esposa é uma pecadora. Mulheres, o seu marido é um pecador. O texto base ali. Nós estamos aqui. O foco não é a felicidade, mas é a glória de Deus. É na medida em que a gente consegue glorificar o Senhor, diz o autor, e me parece que ele está correto. É na medida que eu consigo, relacionando com a minha esposa e ela comigo, que a gente consiga glorificar o nome do Senhor, é que a gente vai conseguir realmente cumprir o propósito de Deus na vida e ser feliz, né? É óbvio que a minha esposa tem necessidades e tem desejos, e eu vou fazer de tudo para tentar ser adequado, né? Ser compatível às expectativas dela, e eu espero que ela tenha o mesmo desejo para comigo, né? Afinal de contas, tem que ter reciprocidade. E o autor termina a introdução dele dizendo o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce no nosso casamento. Porque o grande problema são aqueles pecados, diz o autor, que a gente se acostuma com ele. A gente pensa que no ambiente da nossa casa existem cômodos, existem espaços onde você é o Senhor. Deus cuida de tudo, mas tem um quartinho na sua casa que quem manda é você. E esse quartinho ali você se sente autorizado ou liberado para fazer aquilo que satisfazer todos os seus desejos. E na verdade não é assim. Deve ser o Senhor Jesus Cristo, de fato, o Senhor do seu casamento e da sua casa. Então, nós não podemos tolerar pecadinhos no nosso casamento. E a gente vai pecando, e os nossos pecadinhos, obviamente que todo pecado é contra a santidade de Deus. Pecamos contra o Senhor. É assim que diz o filho pródigo: Pai, pequei contra ti somente. Mas é óbvio que pecando contra a santidade de Deus, a gente acaba ofendendo também o cônjuge. E isso tem que incomodar. Isso tem que trazer para a gente alguma coisa, algum incômodo. Porque se de fato a gente já está sendo arrogante, agressivo, mal educado ou indiferente para com o nosso cônjuge, e pensando que com isso está tudo bem, todo dia a si mesmo, acostumando com isso, a gente está pecando contra Deus e pecando também contra o cônjuge. E o autor fala: olha, isso tem que incomodar a gente. O pecado dentro do casamento tem que ter um amargor. Eu não posso saber friamente e entender que eu posso agir de qualquer maneira com a minha esposa, e nem ela comigo, e aceitar como se isso fizesse parte da rotina. Não, isso é natural. Não. Eu posso cometer pecados contra o Senhor e contra o meu cônjuge e acostumar com aquilo, pensando, olha, e isso, irmãos, dentro da igreja é o que mais acontece. Sabe por quê? O marido olha para a esposa: olha, ela é crente, então ela que me tolere assim. A mulher olha para o marido: olha, ele é crente, ele sabe da responsabilidade que ele tem diante da palavra de Deus, então ele que me tolere e me suporta desse jeito. Não é assim que acontece? A gente se acostuma, pelo fato do outro ser crente, a gente acaba punindo o cônjuge com a nossa conduta, né? Ele prometeu que só vai separar comigo somente quando a morte nos separar, não é isso? Então vai ser até o fim, ele agora vai ter que roer o osso até o fim. E aí fica aquela situação extremamente desagradável no relacionamento entre marido e mulher dentro da casa. Não use
a fé do seu cônjuge contra ele. Ele que me tolere. Pare com isso, se tiver alguém fazendo. Vamos dar sequência aqui, irmãos. A perguntinha aqui é: quem é pior? Somos pecadores. Quem é pior dentro da sua casa? O seu marido ou você? A sua esposa ou você? Se fizesse essa perguntinha para Paulo, o que ele responderia? Timóteo, capítulo 1 Timóteo 1,15, Paulo diz o seguinte: olha, dos quais eu sou o principal. Paulo, o grande evangelista, o apóstolo dos gentios, ele disse que ele era o principal dos pecadores. E quem sou eu na fila do pão para ficar na frente de Paulo? Não tem jeito, irmãos. Não tem como olhar para a vida de Paulo e não reconhecer que ele era um homem que tinha uma comunhão muito grande com o Senhor. E que eu não tenho a comunhão que ele tinha. E que você não tem. Então a gente olha para o marido, olha para a esposa, e a gente não pode olhar para o cônjuge. O autor vem falando isso no livro. Olha, não olhe para a sua esposa ou para o seu cônjuge pensando que ele é pior do que você. Porque existe uma coisa muito certa na vida, é que você não é melhor do que ele. Às vezes, irmãos, o que vem à tona na discussão é apenas o pecado conhecido, né? Às vezes o cônjuge que tem que perdoar aquele que cometeu uma falta, vai perdoar aquela falta, sabendo que ele mesmo cometeu um pecado muito mais grave do que aquele que o cônjuge cometeu. Só que o dela é conhecido e o dele não. Isso às vezes acontece no conselho. Vai avaliar a conduta de alguém, irmãos. Infelizmente, caiu no conhecimento público e tal, e tem gente, às vezes, com vida pior na igreja do que aquele que chegou no conselho. Mas, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não é melhor do que o seu cônjuge. É a consciência que o autor do livro coloca para a gente ter. O dilema humano não é mais o pecado. Hoje em dia é isso, né? O pecado já não incomoda mais, já não é amargo mais. A gente coloca outras coisas. Não, tem um temperamento difícil. Fulano é muito agitado, não é isso? Ele veio de uma família disfuncional, a família dele é muito doida. Olha, teve vícios na vida dele. Apague a noção de culpa pessoal e você elimina a necessidade de um Salvador. Se você não entende que você é um pecador, você já conversou com alguém que é bom em tudo? Você já conversou com alguém que pensa, que já falou assim para você: mas eu vou ser salvo de quê? Eu não mato, eu não roubei de ninguém, eu falo a verdade, sou um homem honesto. Que história é essa? Eu vou me converter para quê? Quem não tem consciência do seu pecado, automaticamente exclui a necessidade de um Salvador. Se você não se vê como um pecador, como alguém que pode falhar, automaticamente você está dizendo o seguinte: eu sou autossuficiente. Jesus perdeu o tempo dele em morrer na cruz do meu lugar, porque afinal de contas eu sou bom. Eu me garanto, eu dou conta. O meu marido é pecador, eu não. A minha esposa tem um gênio dificílimo daquela mulher rixosa. O meu marido, cheio dos defeitos. E o seu, cara palha? Você já tem que ter a consciência que você está julgando o seu cônjuge com os olhos de alguém que é pecador, né? Virtude que surge quando nos vemos como o pior dos pecadores. Humildade. Você tem que tratar a sua esposa, o seu marido com humildade. O seu marido não é seu empregado. A sua esposa não é sua subordinada.
Você não tem essa relação de poder a ponto de você ser exaltado e o seu cônjuge ser humilhado na relação. Vocês estão rindo de mim ou para mim? Oh. Santo Agostinho fala um negócio interessante, que o orgulho, ele é o único pecado que acaba com as nossas virtudes. Se você for uma pessoa humilde e tem orgulho de ser humilde, acabou. Se você é um ótimo um membro de igreja excepcional, não falta uma ceia, ajuda o pastor em tudo, e se você tem orgulho disso, qual o mérito disso? Que virtude há? Já estragou as virtudes que você tem. Então toma cuidado com o pecado do orgulho, que afinal de contas, irmãos, o orgulho transformou um anjo em demônio, não é isso? A gente tem gente que não pode ganhar dinheiro, tem gente que não pode ter conquista, tem gente assim, que se vencer, aquilo vai se tornar contra ele, né? Essa é a lição de MacArthur, né? Névoa da guerra. Quando eu estava lendo esse livro, ele deu um exemplo, é um autor americano, né? Ele deu um exemplo de que em 1861, os Estados Unidos estavam numa guerra civil, e a guerra foi lá nos arredores de Nova York. Acho que é Nova York, se a minha memória não me... E as pessoas da sociedade, e a guerra naquele tempo, irmãos, era no vale, não é isso? Era exército contra exército. Era confrontação mesmo. Atirava, e chega um momento que os exércitos se tombavam. O pessoal do sul contra o pessoal do norte, aquela coisa toda. E para o pessoal da elite de Nova York, se eu não estou enganado, acho que é essa cidade, ele conta a história seguinte: teve gente que se posicionou no alto da colina para assistir a guerra. Sentaram à mesa, uma mesa de piquenique, e foram lá curtir a guerra. Só que a onda da guerra virou, e de repente a guerra estava chegando lá em quem foi lá, subiu no morro para assistir a guerra. Se existe uma guerra entre carne e espírito, é o que está lá em Gálatas, não é isso? Que o espírito guerreia contra a carne contra o espírito. Se existe uma guerra dentro do seu marido, ou dentro da sua esposa, e você sabe que há essa guerra, não há ser humano que não tenha esse conflito dentro de si. Não tem como você ficar perto de uma guerra e não ser afetado por ela. Não dá para você fazer um piquenique e assistir a guerra que está aí dentro do seu marido ou dentro da sua esposa. Você vai ser afetado em algum momento. Você vai ser afetado em algum momento. Porque ela é pecadora, tem um conflito lá dentro dela, ela tem Jesus no coração, mas ela tem as inclinações dela. O seu marido tem as inclinações dele, tem uma carne militando contra o espírito contra a... E você, quem é que está mais perto do seu marido ou da sua esposa? É você. É óbvio que isso vai respingar em você. Os conflitos dessa pessoa vai respingar em você. E a questão é, se você vai ter discernimento e compreensão. O que é que faltou a esse credor incompassivo aqui? Eu fui tão paciente com você, fui compassivo com você, e você não foi com o seu devedor lá na frente. O novo nascimento não nos tira essa batalha contra o pecado de dentro de nós. Você nasceu de novo, é nova pessoa. Jesus é o Senhor da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida, mas o fato é que tem dia que você não acorda bem, tem dia que você está meio azedo, tem dia que você fala o que não deve, tem dia que você está meio estourado, tem dia que você ignora a pessoa que está do seu lado, ou é ignorado, né? Tem uma batalha aí, e você vai sofrer as consequências disso. O inimigo, irmãos, quem é o seu inimigo? Tem um filme assim, né? Dormindo com o inimigo. Não tem?
Nosso verdadeiro oponente não está do outro lado da cama, mas dentro do nosso coração. Jesus disse que é o que procede de dentro, não é isso? Que contamina o homem. A guerra é interna, é o homem interior, é a mulher interior que está em guerra. Tem coisas aqui dentro que, se eu falasse tudo para minha esposa, coitada dela. E acredito que se ela falasse tudo que está lá dentro também, ia sobrar dela, não. Mas o fato, irmãos, é que o nosso verdadeiro inimigo não é quem está deitado do outro lado da cama. Se existe uma guerra ali no coração do seu cônjuge, você tem que entender o seguinte, que a pessoa que está dormindo do seu lado, você foi colocado por Deus, ele fala isso, o ministério do casado, né? Ou da casada. Você foi colocada por Deus para colocar do lado dele, para chegar com ele na glória, porque até a morte o separe. Então você tem que cuidar dele, você tem que ser paciente com ele, você tem que orientá-lo, você tem que perdoá-lo, porque vai chegar um momento que a maldade que está no coração dele vai se voltar contra você. E é doído, né, irmãos, você ser injustiçado por quem você ama, não é isso? Fulana me decepcionou, eu não merecia isso. Meu marido fez isso comigo, eu não merecia isso. Compreenda que existe uma guerra em jogo e esteja disposto a perdoar. É o que diz o autor do livro. Irmãos, fui pensando lições que eu acho que seriam interessantes aqui para os irmãos, né? O que é que o Sproul fala? De certo modo, a vida só começa a ficar complicada mesmo quando nos tornamos crentes. É verdade, não é, irmãos? Porque antes de ser crente, irmãos, os conflitos que nós temos hoje não tinham sentido ter, ué. Tem conflito que começa justamente quando a gente nasce de novo, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração e a gente começa a ter consciência de que a gente pertence ao Senhor, e aí começam os verdadeiros dilemas da vida, né? Quando nascemos do Espírito, nascemos de novo e entramos numa luta violenta entre o velho e o novo homem. Você pensa que o velho homem está sepultado e às vezes ele tenta emergir, ele dá um jeitinho. O velho homem sabe nadar, mas aqui, é o velho homem e a velha mulher também, né? A velha mulher, às vezes, tem mais habilidade na natação ainda do que... Oh, Jesus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Esse quadrinho aqui, irmãos, eu fui lendo, não está isso no livro, mas eu fui tentando pensar assim, ele tem um capítulo lá que ele fala assim, olha, a gente precisa viver. A verdade é que a gente já conhece mais de Bíblia. A questão a grande dificuldade nossa é colocar isso aqui em prática. Você conhece os 10 mandamentos, não sabe? Só que de vez em quando a gente dá umas escorregadas, né? Então, o fato é o seguinte, a gente não pode ser, é o pastor Hernandes que fala, né? Eu esqueci, a gente não pode ser, mas a lição você não pode ser apenas uma pessoa que conhece a boa doutrina reformada. A grande questão nossa é viver aquilo que a gente conhece, ok? É colocar em prática aquilo que eu já sei, aquilo que Deus já falou no meu coração, viver aquilo que eu sei. Essa é a grande dificuldade da vida, né? Passos, então, para colocar a doutrina em prática. Ele elencou ali algumas virtudes, né? A gente precisa ter humildade, integridade, honestidade, discernimento. Ele vai falando isso num texto solto, descritivo. Então, com humildade, você tem que suspeitar de si mesmo. Para suspeitar de si mesmo, você vai ter que ter humildade.
nessa discussão que eu estou tendo aqui com o meu... Será que ele realmente, ou ela, é a culpada? Qual que é o grau de culpa que eu tenho nessa história aqui? Precisa ter humildade, né? Precisa ter integridade, porque a gente precisa fazer um autoexame. Isso que o pastor pede para a gente toda vez que a gente participa da ceia, né? Examine-se o homem, né, a si mesmo. Numa discussão onde o seu cônjuge pisou na bola com você, você precisa fazer uma inspeção, um autoexame, para poder verificar o seguinte: isso que ele fez, o que ela fez, é consequência do que eu fiz? O ato de agressão dele, ou de ofensa dele, ou dela, né, irmãos? Ele agiu ou reagiu? Será que ele está agindo, ou será que ele está reagindo àquilo que eu fiz, ou àquilo que eu falei? Né? O autor fala que a gente precisa ter honestidade para admitir o erro. Se você fizer esse autoexame e compreender que você tem alguma participação, alguma contribuição em algum conflito que gerou, você tem que ter, então, humildade, integridade e honestidade para admitir o erro. Irmãos, e admitir o erro é difícil. Qual que é a palavra mais difícil que tem no português de ser pronunciado? Perdão. Não é inconstitucionalissimamente. É perdão, irmão. Obviamente, perdão com sinceridade, né? Perdão, olha, eu errei. Eu preciso do seu perdão. É difícil isso. Porque, principalmente dentro de casa, a gente pensa que a gente é senhor da razão. É fácil a gente lidar com os irmãos dentro da igreja, que você só vê aos domingos, na maioria das vezes. Ou então no Teologia na Vida, na quarta. Mas dentro de casa, você vê a sua esposa todo dia, ela te vê todo dia, e aí é mais difícil perdoar e é difícil também pedir perdão. Temos que ter discernimento. Temos que ter discernimento a todo momento, porque a gente precisa focar na graça. Todo crente, né? Tanto aquele que perdoa, quanto aquele que necessita de perdão. Quem necessita de perdão precisa o quê, irmãos? Quem precisa pedir perdão, ele precisa de quê para pedir perdão? Mas o que tem que ter dentro? Como é que é o nome que a gente dá para esse reconhecimento que a gente errou? Como é que é o nome que a gente dá para esse sentimento que quando a gente chega à convicção de que a gente precisa pedir perdão? Quando é que o perdão ele é legítimo? Arrependimento. Já pensou você chegando para o seu marido e pedindo perdão sem se arrepender? Me perdoa. Mas eu falei, está falado. Né? Pedir perdão é até fácil. A questão é ser um perdão sincero, né? Fruto de arrependimento. Eu errei, eu me arrependo do que eu fiz, ou do que eu falei, e eu preciso do seu perdão. Não é só pedir perdão, porque a pessoa também vai para... Você se arrependeu? Né? A mensagem do Evangelho é essa, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender. E aí, em Tiago 4, 1-3, vamos ler lá, Tiago 4, 1-3. Leiam para mim, por favor. Alguém leia em alto e bom som.
primeira coisa que Tiago fala é que tem conflito e tem contenda. Isso é uma realidade. Mar de rosas, contos de fadas, seria muito bom se fosse a realidade em tempo integral, né? Mas a gente sabe que não é. Principalmente porque você se conhece. E aí Tiago vem dizendo o seguinte: olha, cobiçais e nada tendes, não é isso? O autor ele pega esse texto para dizer o seguinte: você tem que discernir, diferenciar desejo de necessidade. Uma coisa é o seu desejo, outra coisa é a sua necessidade. Eu estou satisfazendo as necessidades do meu cônjuge? Eu estou satisfazendo os desejos do meu cônjuge? Ele está com raiva de mim é porque eu não estou satisfazendo uma necessidade dele, ou ele está com raiva de mim porque eu não estou satisfazendo os desejos dele. Isso é de fundamental importância, porque existem coisas básicas. Se você está falhando até nas necessidades, quanto mais nos desejos, né? Necessidade, irmãos, é coisa básica. Uma coisa é você, olha, eu vou arroz e feijão para nós. É desejo ou é necessidade? Necessidade. O alimento é necessidade básica. Agora, comprar o 30º sapato é desejo ou necessidade? Isso é desejo. Eu desejaria ter muitas coisas que eu não tenho. Então a gente tem que diferenciar isso. O objeto da discussão, o autor fala: tome cuidado. Se você está em conflito por causa de coisas básicas, por causa de necessidades ou por causa de desejo. Porque até aí você vai ter condição seguinte: se for por necessidade, o que é extremamente necessário num casamento? Fidelidade. Fidelidade é necessidade ou é desejo? Necessidade. Ora, se a guerra é por causa disso, se o conflito é por causa disso, não tenha dúvida que você está incorrendo em erro gravíssimo, porque faz parte da aliança que você fez com o seu cônjuge, né? Agora, você prometeu que ia sair mais cedo para a gente chegar no horário na igreja. Isso é coisa difícil, né? Isso é necessidade, né? Ou é só desejo? Irmãos, eu com a Márcia, é um problema sério com isso. Eu, como militar, eu gosto de chegar no mínimo 5 minutos antes. Ela quer sair 5 minutos antes de começar, só que não tem jeito, né? E aí gera o conflito. Vindo para a igreja tem conflito no carro. Não, já falei com você que eu não gosto de chegar atrasado. Mas espera aí, calma aí. Será que justifica essa tonalidade de voz? Ou sou eu que estou transformando algo que poderia ser resolvido com uma boa conversa no fim do mundo, né? No apocalipse? E eu preciso entender para eu dimensionar corretamente o nível de conflito que eu estou vivendo. Às vezes é coisa simples, você transforma isso. E cá para nós, me corrija se eu estiver errado, quem faz mais isso? É o homem ou a mulher? Está vendo? Eu estou gerando um conflito aqui sem necessidade, não é isso? A gente tem que tomar cuidado com aquilo, com o tipo de briga que a gente enfrenta. E às vezes a gente fica criando problema por problemas mesquinhos. Aquilo não é coisa de primeira necessidade. Não é algo que é essencial. E às vezes você transforma uma vírgula em algo extremamente gravoso para você e para o seu cônjuge. Toma cuidado com isso, irmãos. Tenha humildade, reconheça o seu erro, se for necessário, aponte perdão, porque no final das contas foram 2 pecadores que disseram sim. Não tem jeito nem de o marido ficar reclamando da mulher e nem da mulher reclamando do cara. Você casou com um pecador, ponto. E cá para nós, você sabia disso quando casou. A minha mãe, ela tinha um problema muito sério. Quando
ela se converteu aos 17 anos, ela imaginava assim: eu vou casar com um homem crente, aí eu não vou ter problema no meu casamento. Viveu uma vida cheia de obstáculos. E foi decepcionada, porque ela imaginou que o homem crente não faria aquilo que os homens do mundo fazem. Ou você está casada com a esposa, não vou casar com a moça da igreja. Irmãos, o que tem de moça ou mulheres se desviando do caminho do Senhor hoje? Eu contei aqui que uma irmã me disse, há uns 3 anos atrás, que ela tinha 2 filhos e os filhos se desviaram. Criou na igreja, crente reformada, crente da igreja presbiteriana. O menino voltou para a igreja, a moça está no mundão. É natural, senão a moça está no evangelho ali, não é ela que está fazendo coisas assim impensáveis. E o menino está crente, voltou para os caminhos do Senhor, e a irmã dele na loucura da vida. Então, primeiro, abre o olho, não é pelo fato de que seu marido está dentro da igreja, ou que sua esposa está na igreja, que ela é uma santinha perfeita, né? Não, vai chegar o dia, pode ser que chegue o dia que ela escorregue com você. E aí? Quando chegar esse dia, você tem fortaleza no coração para perdoar, se a pessoa se arrepender? 2 soluções de controvérsias que o autor propõe no livro dele, porque a controvérsia vai chegar. Você pode adotar uma dessas 2 posturas aqui. Despeje a acusação. Receita 1. Despeje a acusação na conversa, adicione uma xícara de defesa própria, misture olhares furiosos e asse em temperatura crescente, repita a dose com frequência, todo dia. Você pode adotar isso no seu casamento. Quando o seu cônjuge espezinha, ferrinho dentista, né? Afinal de contas, você também não é uma pessoa fácil. Ou então você vai adotar a segunda receita ali, a receita da misericórdia, que derrota o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo da justiça própria. Irmãos, na maioria das vezes, os conflitos entre casais, segundo o autor, sempre tem esse sentimento: eu não merecia isso. Ele não podia ter feito isso comigo. Ela não podia ter feito isso comigo. Hebreus 4,15. Abram aí para mim, por favor. Hebreus 4,15. Diferentemente desse credor incompassivo lá de Mateus, que a gente leu, não perdoou aquele que devia, foi perdoado e não perdoou. Hebreus 4,15. Alguém leia, por favor. Já pensou se Jesus chegasse momentos antes da cruz e disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou enfrentar esse cálice, não. O Joaquim não merece isso, não. O João não merece. Eu não mereço sofrer isso por causa do João, não. E eu não mereço passar pela cruz por causa da Cristo. Já pensou? Se Cristo fizesse ou adotasse a mesma postura que a gente quase que diariamente adota com o cônjuge, joga na cara ainda, né? Você não podia ter feito isso comigo, não. Eu não merecia isso. Aquele conceito de justiça própria, em que você pensa que você é injustiçada, né? Irmãos, mas o que Cristo fez? Ele é um sumo sacerdote que se compadece e exerce misericórdia. Não tenha dúvida que é no casamento onde mais a gente exerce misericórdia. É no casamento que a gente exerce. É o local por excelência da misericórdia. Você vai ter sempre disposição para oferecer para o seu cônjuge que não merece aquilo que você está disponibilizando para ele. Agora, tenha certeza
que Ele faz o mesmo em relação a você. Ele não é pior do que você. E se a pessoa não mudar e repetir o erro diariamente? Aquilo é uma sequência de dominó, né? As coisas têm desdobramentos, né, irmãos? Às vezes a pessoa que prometeu, eu não vou fazer isso mais, me perdoa. A minha prima casou-se com 17 anos de idade, separou porque o marido batia nela, agressão física, estava toda marcada, toda roxa. 17 anos de idade. Separou com 4 meses de casado. Era para ser lua de mel, não era? Gente doida tem em todo lugar. E crente, os dois crentes, né? Conceda misericórdia. Essa pergunta, irmãos, é uma lição difícil do livro. Irmãos, é difícil, é difícil. Aqui que vem aquela história, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quantas vezes devo perdoar o meu cônjuge? É só 7 vezes, Senhor, que eu tenho que perdoar meu marido? É só 7 vezes, Senhor, que eu tenho que perdoar meu marido, minha esposa? E aí Jesus vem e fala para a gente, é 70 vezes 7. Não há espaço, a conclusão do autor é essa, olha, a regra é o perdão e a misericórdia, se a pessoa se arrepender, né? Se a pessoa se arrepender. Misericórdia, aí ele lança uma pergunta, entendendo? Quando a misericórdia não está condicionada a resultado, está condicionada a promessa, a um galardão. Se você for misericordioso, terás galardão. Não significa que se você for misericordioso, conceder perdão, você vai obter resultado. A sua vida vai melhorar, o seu marido vai melhorar, a sua esposa vai melhorar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você for misericordioso, um dia do futuro, ao Jairo ainda não aí, né? Terás galardão. É esse o texto bíblico. Se você quiser conferir isso aí, tem em Lucas 6, 35 e 36. Já são 20 e 56. Voltando lá em Mateus, o texto básico, a gente começou a nossa meditação aqui nessa noite. Alguém leia o versículo 21 e o 35. Esse texto eu gostaria que os irmãos lessem. O Mateus 21 é o primeiro, aliás, 21 não, capítulo 18, versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? E o 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. Irmãos, questão do modelo e do exemplo. O grande problema é que o nosso modelo, o padrão do nosso modelo é alto demais. É Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez por mim e por você, mesmo sabendo das nossas inclinações, das nossas imperfeições, Ele fez assim mesmo. E Ele diz aqui que, assim como nós, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Fará como aquele que mandou levar então o credor incompassível para a prisão, né? Lembra que eu fiz no texto lá, perguntando quanto que o primeiro devedor devia? 100 denários. O denário é o salário de um dia de serviço. Então devia 100 dias de serviço para o credor, tá certo? O outro devia quantos? 10.000 talentos. Eu fui pesquisar o que é cada talento. Um talento são 6.000 denários. Quanto é que o que não foi perdoado devia? 100 denários. Na verdade, o segundo devedor, né? O primeiro devia 10.000 talentos e o segundo 100 denários. A dívida do segundo era bem menor do que a do primeiro. Um devia 100 denários, 100 dias de serviço. Qual que era a dia? Quanto devia o credor incompassível?
10.000 talentos. A dívida que foi perdoada é a de 10.000 talentos. A dívida que não foi perdoada, a de 100 denários. A dívida que foi perdoada, então, é a maior ou a menor? A dívida que foi perdoada na história, foi perdoada a menor ou a maior? A maior, irmãos. 10.000 talentos foram perdoados. 100 denários não foi perdoado. 100 denários, 100 dias de serviço. 1 talento são 6.000 denários. Esse credor incompassível, ele foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de denários. Tem jeito de comparar uma dívida da outra? O cara que devia 60 milhões de denários não perdoou quem lhe devia 100 denários. Há uma desproporção muito grande, não é? Aquele que devia 100 denários não foi perdoado. Mas só que quem não perdoou inicialmente foi perdoado numa dívida de 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de serviço. É impagável isso. Precisa de quantas vidas para chegar a esse tanto de dia de serviço, hein? É impagável. Quem é que deve 60 milhões de denários? Nós. A dívida que foi perdoada por cada um de nós na cruz do Calvário é equivalente a 60 milhões de denários. É algo impensável, impagável. Nós não temos conta no banco suficiente para pagar essa dívida. Só que nós que tivemos uma dívida imensurável, perdoada pelo Senhor, nós não podemos perdoar quem nos deve 100 denários. Nós não podemos perdoar a nossa esposa ou o nosso marido. É desproporcional demais, não é? Quando a gente percebe o tamanho da dívida que tínhamos com o Senhor e o que Ele fez para nos perdoar, a gente começa a pensar, aí a gente lembra daquela discernimento que a gente tem que ter? O que geralmente a afronta do nosso cônjuge, ela é infinitamente inferior à conta que tínhamos com o Senhor. E aí o Senhor vai chegar para o maridão e para a esposa: olha o tamanho da dívida que eu te perdoei aqui. E você não perdoa a sua esposa por causa disso? Porque ela não fez o jantar? É por isso que você brigou com ela mesmo? Ou é porque seu marido desempregou, fez um negócio ruim? É por isso mesmo que você não perdoou? Você vai querer se justificar para mim? É por isso que a palavra de Jesus, no versículo 35, ela é grave demais. Assim como, justamente por perceber que você foi incapaz de perdoar o seu cônjuge, diz o autor do livro, por questões tão pequenas, como é que nós vamos justificar isso perante o Senhor? Irmãos, nós temos que ter disposição no coração da gente para a gente perdoar o cônjuge. Porque a dívida pela qual a gente foi perdoado, ela é muito maior. E quantas vezes nós agimos exatamente como esse credor incompassível? A gente recebeu um perdão enorme, mas a gente é incapaz de exercer misericórdia com quem dorme com a gente no mesmo quarto, habita com a gente na mesma casa. Às vezes é mais fácil ser misericordioso com os de fora. Alguém fala alguma coisa meio atravessada, mas se for dentro de casa a gente não perdoa, a gente espezinha, fica lembrando toda hora, não libera perdão. Bom, irmãos, já caminhando para o final aqui, não vai dar para chegar os 2 últimos capítulos do livro é sobre questão sexual e também sobre a questão da morte de um dos cônjuges. Na morte de um dos cônjuges, ele fala o seguinte: olha, você é sacerdote do seu cônjuge até a morte dele.
Você tem que cuidar dele. Foi isso que você prometeu diante do Senhor. É até a morte. E com relação ao sexo, o principal, a questão lá obviamente, a questão do adultério, como também o marido ou a esposa ficar indiferente com o marido. E lá em 1 Coríntios diz claramente que, olha, o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido, e não pode ser usado isso, porque isso protege o seu marido, isso protege a sua esposa, que é sujeita a tentações, né? Mas não vai dar para a gente chegar lá, e o assunto é muito extenso. Ele vem falando que você precisa ter sabedoria, coragem e mansidão para tratar o seu cônjuge. Coragem, sabedoria e mansidão para tratar o seu cônjuge. Lembra aquela história da trave? Você está julgando alguém que tem um cisco no olho, mas você não tira a trave do seu olho. Ele diz o seguinte: olha, tenha convicção de que você está enxergando bem para julgar o seu marido ou a sua esposa. Às vezes você tem uma trave no seu olho, você não está conseguindo enxergar bem. Isso é sabedoria. Tenha coragem, porque às vezes confrontar, irmãos, não é uma tarefa fácil, né? Você ser franco demais, tudo pode ser dito, depende muito do tom de voz, não é assim? Você pode dizer verdades, mas em tons de amizade, num tom que não vai provocar a ira de ninguém, né? E você tem que ter mansidão. Eu lembrei do livro de Efésios, mas mansidão é o seguinte: mansidão não é a pessoa apática, mansidão é aquela pessoa que tem poder para agir, mas não age, aguarda, não age de ímpeto, não age no rompante das coisas. Sabe aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, meu pavio é curto. Tome cuidado com isso, irmãos. Quem tem pavio curto é sinal de que está precisando de uma boa dose de mansidão na vida. Eu sei que você pode agir, você tem poder para agir, você tem autoridade para agir, mas você prefere não agir naquele momento, no momento de ira. Você age depois, no dia seguinte. Então, é isso que nos recomenda a palavra do Senhor. Quem é que foi um grande cirurgião? Agindo assim, diz o autor do livro, você está sendo um cirurgião na alma do seu marido, um cirurgião na alma da sua esposa. Quem foi um cirurgião na vida de Davi? Davi, irmãos, confrontou o pecado. Natã confrontou o pecado de Davi, jogou na cara dele, não foi? Correndo risco, afinal de contas era o rei. O rei estava de boa no palácio, pensando que estava tudo bem. Natã contou uma história para ele e falou: olha, você, esse homem, você que está em pecado, foi cirúrgico, apontando o erro. Agrediu o rei. Natã agrediu o rei. Só que se você for olhar a história toda de Natã, Natã era um homem tão leal. No leito de morte de Davi, quem estava do lado de Davi? Natã. Quem foi defender Salomão para a sucessão real? Natã. Natã apontou o erro, mas não abandonou. Continuou do lado de Davi. Davi, você errou, mas eu estou aqui. Irmãos, e às vezes essa atitude de Natã, ela é citada, mas a gente esquece do restante da história desse homem, né? E a vida do crente, do casal crente, tem que ser assim, meu irmão. Às vezes você vai ter que chamar o seu cônjuge e dizer para ele: olha, não foi legal, você errou nisso aqui. Agora, isso não significa que você vai abandoná-lo. Isso não significa que você vai justamente não perdoá-lo, né? O autor do livro, a exortação dele: olha, você tem que ser para o seu marido ou para a sua esposa um Natã na vida dele. Se for necessário, aponte o erro. Mas isso não significa que você é o verdugo, não significa que você é o executor, o capataz, o carcereiro. Não, você é o amigo da sua esposa,
você é amiga do seu marido, tem que continuar junto, irmãos. Afinal de contas, são dois pecadores que disseram sim. E vai chegar o dia, se não já chegou, que ele também precisou exercer misericórdia para você, né? Com relação à sua pessoa. Quem sabe ele mesmo já te perdoou de outras coisas. E assim vai o livro. Fico devendo os irmãos o capítulo concernente aos atritos sexuais quando a promessa de que você vai ser fiel, estará até que a morte o separe, ele faz um capítulo maravilhoso com relação a isso, te colocando como um cuidador. É missão sua, Deus colocou nas suas mãos a vida dele. Os seus filhos vão embora, e o seu marido vai continuar com você, a sua esposa vai continuar com você, e você é responsável, inclusive, não só por exercer misericórdia, porque todos nós vamos precisar disso, mas também você é o cuidador, é você que Deus te levantou para zelar da vida material e espiritual do seu cônjuge. É você que tem que incentivar o seu marido a ir para a igreja. É você que tem que incentivar a sua esposa a ir vir à igreja. É você que tem que ter argumentos atrativos para convencê-lo a estar na presença do Senhor com você. E às vezes isso vai se perdendo, né, irmãos? A gente se acostuma tanto com o cônjuge que a gente já não ora mais junto, a gente não louva mais junto. Raros são os momentos. Às vezes na igreja a gente nem senta junto mais, né, um distante do outro. Mas o fato é que a vida espiritual do seu cônjuge, a qualidade da vida espiritual do seu cônjuge, em boa medida, está nas suas mãos. A questão é se você vai cumprir a sua missão com zelo ou não. Se você vai levar isso a sério ou não. E a salvação do seu cônjuge, às vezes, está numa palavra de perdão e de misericórdia que você pode liberar para ele, né? Irmãos, até aqui. Vamos caminhar até aqui. Eu acho até que tem mais coisa ali também, mas eu não. Já são 9:12. Ali é a questão da graça, né, irmãos? O que vem dizendo ali é exatamente, olha, o pecado é persistente na vida do crente. Ele tenazmente nos assedia, não é isso, pastor? Tenazmente nos assedia, dia após dia, a coisa está ali. Só que mais perseverante, ou persistente, ou resoluto que o pecado na nossa vida tem que ser a graça de Deus na nossa vida. E tem que ser a sua graça em relação ao seu marido ou à sua esposa, né? Até aqui então, irmãos, rapidamente, alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar, discordar, contribuir? Isso é um problema, afinal de contas eu não choro, né, irmão? Ninguém nunca me viu chorando. Pastor, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Não, né? Vamos embora, né?
Isso é Deus, o Espírito Santo, tirando a trave do seu olho, né, irmã? Uma das coisas mais difíceis que eu vi nesse livro é justamente isso, né? Você se encontrar, ou se perceber como alguém que pode estar dando causa a muitas coisas, né? É você a causa. Às vezes não é o seu marido ou a sua esposa. É examinar a si mesmo, né? Mas é isso mesmo, a irmã está certa. Que a gente ore então mais pela gente mesmo no nosso casamento, né? Vamos ficar de pé então, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor? Eu vou pedir ao irmão Rafael fazer essa oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor nos despertou para estarmos aqui nessa noite. E agradecemos ao Senhor, em primeiro lugar, pela essa chuva que caiu, que às vezes pode ter atrapalhado alguém de estar aqui, mas precisamos dela, te agradecemos por isso. Te agradecemos que o Senhor colocou no nosso coração também esse desejo, e quão abençoado fomos nessa noite, ao aprender, ó Pai, através da Tua Palavra, que precisamos mudar. Uma vez que o Senhor instituiu, ó Pai, esse casamento entre pecadores, mas é dentro do casamento, ó Pai, que nós temos a oportunidade de experimentar a graça que um dia, Pai, realmente receberemos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado os nossos lares. O Senhor tem sido realmente, ó Pai, aquela parte do cordão de 3 dobras que realmente tem sustentado, ó Deus, as nossas famílias. Nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor é uma instituição falida o nosso casamento. Mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha visitar, ó Pai, os nossos lares, visita as nossas casas, os nossos relacionamentos. Ó Pai, a cada marido, ó Deus, que o Senhor coloque ele em seu lugar. Ó Pai, que o Senhor possa incentivá-lo, ó Deus, realmente através da Tua Palavra. Também as esposas, da mesma forma, Pai, que possamos aprender com o Senhor, que possamos realmente amar, ó Pai, as nossas esposas como o Senhor amou a sua igreja, e que as nossas esposas também, ó Deus, possam ser esta igreja santa, imaculada, como o Senhor assim prediz. Te pedimos também pelos nossos filhos, ó Deus, que fazem parte desse matrimônio. Cuida de cada um deles, ó Pai, que são assediados dia a dia. Satanás quer nos roubá-los, ó Deus, mas eles são as nossas heranças, aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, com uma alegria. Enchemos a nossa aljava, Pai, com esta alegria. Que o Senhor nos dê condição de lançarmos essas flechas, ó Deus, para o lugar certo. Que o Senhor nos ajude e que assim seja o nosso casamento para os nossos filhos. Um motivo, ó Pai, de esperança, um motivo, ó Pai, que os nossos filhos possam se espelhar nos nossos relacionamentos. Cuida desses relacionamentos. Mais uma vez, ó Deus, saímos daqui nesta noite convictos de que somos a pior parte deste relacionamento. E que o Senhor então assim nos mude, nos transforme, através da Tua graça, Pai, através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, somos, ó Pai, o Israel do Senhor ainda hoje, e continuamos rebelde como aquele Israel do Antigo Testamento. Mude a nossa vida, Deus, a começar pela minha vida, a começar pela minha história. Que o Senhor, ó Pai, realmente, ó Deus, troque este velho homem que existe dentro de mim, e que através da Tua graça, Deus, um novo homem, regenerado, ó Deus, possa ser, ó Deus, estabelecido a cada dia. Não só dentro do meu lar, mas dentro de cada família representada aqui, dentro de cada família também desta igreja. Sabemos, ó Deus, que alguns irmãos nossos passam por dificuldades tremendas no casamento. Que o Senhor os visite nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Te peço também por este casal, amigo do pastor João, que também passa por problemas no casamento. Só o Senhor sabe, ó Pai, das arestas que precisam ser quebradas ali. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que Satanás, ó Pai, deseja isso ardentemente, destituir as nossas famílias, porque sim, ele vencerá a sua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vencer esta batalha espiritual. Cuida de nós, dá-nos as armas corretas para lutar dentro de casa. Que o Senhor nos ajude, é o que eu te peço mais uma vez. Nesta noite, ó Pai, leva-nos até os nossos lares, e ao encontrarmos as nossas esposas ou os nossos maridos,
possamos olhar para eles, ó Deus, nesta noite com um olhar transformado, com um olhar, ó Pai, de misericórdia. Como aquele homem que não perdoou, Deus, eu posso entrar na minha casa hoje de maneira diferente, podendo, ó Pai, conceder e cada dia mais aplicar o perdão verdadeiro na minha vida. Abençoe, ó Deus, a nossa história aqui em Água Branca. Cuida de nós, ó Deus. Abençoe a vida do Joaquim, que está conosco agora, o seu casamento, a vida da Márcia, os seus filhos. Cuida do teu servo, ó Pai. Unja o teu servo com o teu Santo Espírito. E nos despeça também, ó Pai, que possamos ir até os nossos lares, guardados pela tua proteção. Dá-nos uma noite de descanso, ó Pai, ao lado dos nossos cônjuges. E que amanhã, ó Pai, possamos ver as tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. E assim também, ó Pai, agir com misericórdia com aqueles que o Senhor nos concedeu para caminhar até que a morte nos separe. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Baixá-lo gratuitamente, legalmente, na internet. A editora Fiel disponibiliza esses livros que você, obviamente, a gente passou assim muito superficialmente. Ah, tá.